Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral e nesta quinta-feira, 29 de maio, nós estamos recebendo, com muito prazer, o jornalista, repórter político Sandro Tadeu, colunista do portal BS9. Boa tarde, Sandro, obrigado pela presença. Olá, Chico, boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores, internautas que nos acompanham e também o meu colega de bancada, Arnaldo Haddad. Muito bem, e o colega de bancada do Sandro é exatamente o advogado e médico, cirurgião geral, Arnaldo Haddad, comentarista aqui do programa do Opinião. Arnaldo, prazer em recebê-lo mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Chico. Um grande prazer estar do lado do Sandro, que fazia muito tempo que eu não via. Agradeço ao convite, agradeço a técnica que nos coloca no ar e aos nossos telespectadores. Muito bem. E, senhores, eu queria começar este programa apresentando um VT sobre um dos temas políticos do momento. Esta verdadeira lambança que foi o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Tantas idas e vindas, marchas e contramarchas, enfim, o governo não sabe muito bem o que está fazendo, e problemas com reações do empresariado, reações do mercado, reações do Congresso Nacional a respeito desse tema, e o governo já admite até a possibilidade de rever, de reexaminar o IOF, cujo aumento já está valendo e já está em vigor. Vamos ver o VT, por favor. Diante da pressão do Congresso e do mercado, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, admitiu nesta quarta-feira que o governo vai reavaliar o aumento do IOF. A gente tem feito várias conversas, com vários setores, vários interessados dentro do governo, no Congresso Nacional, e sempre muito disposto a, atendendo às nossas premissas, a gente fazer as revisões, os ajustes, os estudos necessários. A declaração foi dada após uma reunião da equipe econômica do governo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos e representantes das principais instituições financeiras do país. As alternativas que estão colocadas na mesa, tanto pela FEBRABAN quanto pela minha própria equipe no Ministério, para que a gente faça uma avaliação cuidadosa, célere, mas faça uma avaliação do que é melhor para o país nesse momento. A FEBRABAN alegou que o reajuste do IOF pode elevar o custo do crédito em até 40%. O presidente da entidade, Isaac Sidney, pediu diálogo e propôs outras saídas para o equilíbrio fiscal, sem necessidade de confronto. Nós temos uma posição contrária ao aumento do IOF, só que neste momento criticar seria a parte mais fácil. Nós optamos por um debate construtivo, optamos por presencialmente vir a Brasília juntamente com os presidentes dos maiores bancos privados, trazer informações do impacto. Muito bem, aí está o VT, mais uma vez, vamos ao que parece um novo recuo do governo. Enfim, há setores do próprio governo que entendem que o governo deve peitar isso aí, enfim, continuar cobrando IOF, e o Congresso, por sua vez, ameaça barrar esse aumento do IOF. Mas se isso acontecer, o governo já anunciou também que vai começar a dificultar a vida dos congressistas, sobretudo em relação às emendas parlamentares que os deputados gostam muito, prezam tanto. Ou seja, é mais uma crise que se estabelece no governo Lula, com o Congresso Nacional, com os setores empresariais e com o mercado. É mais uma lambança. Tem solução, meu caro Sandro? Olha, como você citou, Chico, realmente é uma verdadeira lambança. Esse decreto que foi anunciado na semana passada, com muitas idas e vindas, realmente foi um tiro no pé do governo Lula. Mais uma, nessa questão econômica. Tanto é que na noite de ontem foi realizada uma reunião entre o ministro Haddad, as lideranças do Congresso Nacional, e inclusive o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele até publicou no Twitter na manhã desta quinta-feira, dizendo que o Congresso não vai aceitar essa questão da IOF, inclusive deu um prazo de 10 dias para o governo reavaliar essa situação e apresentar um plano alternativo, para que possa se encontrar um meio termo ali em relação a essa questão, porque o governo claramente está buscando formas de ampliar a sua arrecadação. Inicialmente se cogitava um aumento aí de 20 bilhões de arrecadação a partir dessas mudanças no IOF,
mas isso acaba gerando, Chico, uma situação que é um confronto com o Congresso Nacional. Mais um, porque os decretos do presidente Lula, do governo federal, eles podem ser revogados por meio de um dispositivo, que é o projeto de decreto legislativo, que isso normalmente não é utilizado na Câmara, mas isso já aconteceu, por exemplo, nesse atual mandato do Lula. Só recordando, o governo Lula ele fez um decreto para regulamentar o novo marco do saneamento. E por conta disso, por conta da pressão, a Câmara, o Congresso Nacional, acabou aprovando um PDL justamente para revogar todas essas mudanças feitas pelo governo Lula. E agora, nesse caso da IOF, a gente já tem pelo menos 22 propostas nesse sentido, 20 delas oriundas da Câmara e 2 do Senado. Então, é uma briga que é difícil você ganhar, porque o governo não tem maioria ali no Congresso Nacional. E, Arnaldo, você viu o próprio representante do Ministério da Fazenda dizendo que vamos reavaliar, vamos reexaminar a situação, ou seja... Vocês Arnaldo, são cruéis, o Sandro e o Chico são cruéis. A Janja precisa viajar, poxa. Tem que arrecadar para poder pagar. Tem que arrecadar imposto. Olha, vocês sabem, como jornalistas melhores do que eu, que os países emergentes, eles têm uma carga tributária de mais ou menos 20%. O Brasil chega a quase 40%. Então, e não devolve, não entrega nada em educação, segurança, saúde, nada disso. Eu que sou um fã, sou fanático pelo SUS, fico triste de ver que as pessoas tiveram até uma discussão aqui uma vez, sobre o doente do SUS não conseguir internar. Lembra disso? Fazer cirurgia. Então, esse aumento do IOF, ele vai prejudicar banco. Se bem que eu não fico com pena nenhuma dos bancos, mas vai prejudicar banco, embora não tenha pena nenhuma, o banco ele que comanda o país, ele que dá o crédito. O cidadão vai ser penalizado. O pequeno, você pode ver, tem muito construtor aqui em Santos que constrói com recursos próprios. Sim. Mas a maioria dos empresários, dos empresários no Brasil são pequenos empresários, pequeno e microempresários. Esses precisam do crédito. É verdade. Eles não vão ter crédito porque vai ficar muito caro para eles. Então, você lembra do Chico Anísio quando falava do Justo Veríssimo? Sim. Que quer acabar com a pobreza? O Lula também quer acabar com a pobreza, quer matar todos, falir todas as empresas. Então, é mais uma lambança, mas não é a primeira, não vai ser a última, é uma lambança. Agora, pior ainda é quando eu escuto falar, aqui, ó, se o Congresso barrar o IOF, o governo ameaça ampliar o congelamento. Isso para mim chama extorsão. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Isso, no mínimo... É uma pressão. Né? Uma pressão. Para mim, posso estar enganado, mas para mim isso é extorsão. Ó, se você fizer, eu não dou a coisa. Se você não fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Isso para mim é extorsão. Você vai ter que fazer o que eu quero, senão eu vou fazer o que você não quer. É mais um embate entre o governo e o Congresso Nacional. E lembrando que a própria ministra Gleisi Hoffmann, ela foi nomeada exatamente como articuladora para fazer essa relação entre o governo e o Congresso Nacional. Pelo visto, também não está funcionando. Mas eu estou feliz com a nomeação da Gleisi e do Boulos. Sabe por quê? Aí detona de vez o governo do PT. Mas a Gleisi, ela é uma boa articuladora política, assim, de fato, porque pouca gente lembra, mas ela foi ministra da Casa Civil, né, do governo Dilma, e ela não entrava em tantas polêmicas assim, porque imaginava que ela seria uma voz do PT e estaria ali para puxar o tapete do Haddad. Pelo contrário, ela está numa missão ali agora como governo, uma missão difícil, né, e ela tem uma boa relação de fato com o presidente Hugo Motta, né? Isso também contou bastante para a nomeação dela, mas é algo que é bastante complicado. E hoje o poder que o Congresso Nacional tem é totalmente diferente do que há 20 anos, quando o Lula governou o país pela primeira vez, por conta dessas emendas parlamentares impositivas, porque hoje, tanto é que a gente já teve casos agora de deputados que se recusaram a virar ministro, porque não compensa, vale mais a pena, do ponto de vista econômico e até de poder, você ser deputado, porque você tem uma capacidade de direcionar recursos de emendas para suas bases eleitorais, porque muitas vezes você ministro, você tem que dar atenção para o país inteiro, e como às vezes o cara é do Amapá, como que ele vai conhecer a realidade do Rio Grande do Sul, de São Paulo, enfim, tomando bordoada da imprensa todo dia? Então é muito mais fácil, mais cômodo ele ser um deputado que atende ali a sua base, faz o seu feijão
com arroz e está tudo Porque muito o bem. Centrão já está abandonando o governo. O Centrão já é covarde demais, não né? não querem saber. Então, na verdade, vão estão preocupados Centrão- com a eleição Exato. daqui a um ano e pouco do que qualquer outra coisa. Razão pela qual, inclusive, integrantes do Centrão recusaram ministérios. Sim. Uma coisa é continuar verdade, como tem que deputado. reconhecer, o PT não se vende para a direita, mas a direita se vende. Ele pode Ah, até sim. sacanear junto com a direita, que nem foi o Mensalão e o Petrolão, mas eles não se vendem. É. Agora, a direita se vende para qualquer um, é barato, mercadoria barata. Se é governo, eu sou a favor. Exatamente. Seja ele qual for. Agora, gente, há no meio político, junto aos bastidores, uma possibilidade que cada vez está se tornando mais plausível, que é a fritura do ministro Fernando Haddad. São tantos os problemas na área econômica que há quem diga que ele está sendo fritado e pode deixar o governo. Acredita nessa possibilidade, Sandro? Olha, eu acho difícil, Chico, nessa altura do campeonato, porque desde o início do mandato o Haddad ele vem sofrendo essas críticas, até de muito mais por parte de pessoas apoiadoras do PT, simpatizantes, exatamente, porque tem uma visão mais progressista da economia, dizendo que ele tem um alinhamento muito grande com os bancos, com o poder econômico, né? Então, de fato, o Haddad ele vem sofrendo essa já há muito tempo. Então, agora, quando a gente está nessa reta final do mandato, faltando aí pouco mais de um ano e meio, eu acho difícil ter essa mudança agora. E o Lula gosta do Haddad. E ele gosta, embora eles não falem a mesma língua, mas ali né? Está muito claro. O conflito é com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que é o homem forte do governo. Será que o Xará fica no cargo, Arnaldo? Você sabe que eu andei procurando se esse cara era meu primo? Diz o meu irmão que tem alguma ligação, mas eu rejeito. Eu rejeito. Olha, eu tô com o Sandro. Eu acho que não cai, sabe por quê? Porque o Lula gosta dele. Porque a única coisa que ainda pensa naquele governo, pensa com lógica, é ele. E ele é um cara que, você pode dizer, ele foi candidato com o Bolsonaro, era para tomar uma lavada. Sim. Não tomou lavada, ele perdeu, mas não tomou lavada. Então, ele é um sujeito que, embora ele seja marxista, a gente sabe que ele é marxista mesmo, ele é um cara bem de esquerda, ele é um sujeito que tem uma simpatia, ele tem um certo carisma. Equilibrado. Falou a palavra certa. É um petista que a turma enxerga ele como equilibrado. Exato, você falou a palavra que eu não estava achando. Então, eu acredito, o Lula sabe disso. O Lula pode ter todos os defeitos, mas burro ele não é. Então, ele sabe disso. Ele falou, olha, tanto que o único cara que foi candidato no lugar dele foi esse. O Lula não criou liderança. O Lula fez que nem até uma aqui em Santos. Tem alguma liderança do PT aqui em Santos? Tem alguma liderança do PT em São Paulo? Tem alguma liderança do PT no Brasil? O Rui Costa pode vir, o que tinha lá, que era o Zé Dirceu, caiu, né? Porque tinha que cair mesmo. Então não criou ninguém. É por isso que o Lula está querendo trazer o Boulos para ser ministro. Mas vai ser tão bom, rapaz. Eu queria que ele fosse candidato a presidente. Entendeu? Você sabe que o Boulos, o Boulos é filho de um médico. Infectologista. Sim. Especialista em parasitologia. É verdade isso que eu estou falando. Marcos Boulos. Ele é tão bom parasitologista, o pai dele, que gerou um parasita. Tá bom, Arnaldo. Vou pedir sua licença, Sandro. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje, nesta quinta-feira, 29 de maio, com muito prazer, o colega jornalista Sandro Tadeu, que é o editor da coluna política do portal BS9, e também o médico e advogado, comentarista Arnaldo Haddad. E agora, senhores, nós vamos trazer um discurso, um VT, com um discurso do presidente Lula ontem na Paraíba. Ele esteve no Nordeste, visitando vários estados do Nordeste. Na Paraíba, ele fez um discurso abordando a questão da transposição do Rio São Francisco e falando sobre a falta d'água, que é, evidentemente, o grande problema do Nordeste, da população, há décadas e mais décadas. Mas vejam bem o que o presidente Lula disse a respeito da falta d'água. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça.
Ele disse claramente o seguinte, que Deus não mandou água para o Nordeste porque sabia que ele, Lula, seria presidente um dia. Então, fez essa brincadeira, entre aspas, né, para uma plateia lá na Paraíba, e querendo dizer o seguinte, quer dizer, vieram que esperar por mim para que eu trouxesse água para vocês. Quer dizer, uma brincadeira sem pé nem cabeça, seria cômico se não fosse trágico, dizendo que ficaram tanto tempo sem água porque eu não era o presidente. Enfim, mais um gafe, para dizer o menos, né, Sandro? Realmente, Chico, esse discurso da religião é cada vez maior na política, isso me incomoda demais, né? Realmente eu acho que essa foi uma fala desastrosa por parte do presidente Lula em relação a essa questão de ser um enviado de Deus para resolver essa questão, é que infelizmente esse tipo de discurso acaba também sendo reproduzido por outras lideranças políticas, né? A gente que acompanha o legislativo está cada vez mais comum esse tipo de afirmação, e isso me incomoda demais, né? A gente vê aqui nas câmaras aqui da Baixada Santista, muitos parlamentares vinculados a essa questão da religião, fazendo alguns discursos que acabam distorcendo o papel da política, né? Enfim, isso eu acho que é muito ruim, eu acho que isso até traz um efeito antipedagógico, né, da essência do que é a política, né, de você exercer o bem comum, de você buscar o melhor para a coletividade. Então, é muito ruim quando a gente vê esse tipo de situação e mais um exemplo negativo como esse do presidente Lula. Arnaldo, abre aspas. Deus não mandou água para o Nordeste porque sabia que eu seria presidente. Fecha aspas. Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é uma atitude típica de um psicopata, que ele é um psicopata. O psicopata é aquele que enxerga o mundo virado para ele. É o tal do cara que só olha do umbigo. Ele acha que o mundo inteiro foi criado para ele. Ele não enxerga o sofrimento do outro, ele só enxerga... Ele fala, eu estou aqui, eu sou o centro do mundo. Sabe aquela Luís XIV dizia, Letá Semoá, o Estado sou eu? O Lula acha que o Brasil é ele. Agora, interessante que ele falou, somente uma pessoa que passou fome, que carregou latada. Só que as pessoas continuam passando fome e carregando água, embora ele tenha sido presidente 2 vezes, né, 8 anos, a Dilma uma vez e meia, 6 anos. Uma vez e meia, e ele mais quase, terminando o 3º mandato, e a coisa continua na mesma. E pior, eu não sou bolsonarista, mas o Bolsonaro, naquela transposição, a água começou a chegar nas casas. E o governo do PT parou. Então, eles querem manter a miséria para poder se manter no poder. Eu só lamento que ainda tem gente que acredita nisso, que ainda vota nesse psicopata. Aliás, Deus, se é que Deus fez alguma coisa, que eu não acho que eu acredito que não, ele negou água para o Nordeste. Não, lá tem muita água. Ele deixou, infelizmente, que os demônios tomassem conta, que são os coronéis do Nordeste, capitaneados agora por esse demônio que está na presença da República. Porque eles tinham condições, esses caras vão pagar muito caro com a espiritualidade. Agora eu estou levando para o lado espiritual. A espiritualidade vai cobrar. Porque o que diz a espiritualidade, o que dizia Chico Xavier, o que diz o Divaldo Franco, se você tem um cargo importante assim de mando de governo, você é responsável por tudo que acontece lá abaixo de você. Quando eu fui para a Secretaria de Saúde com o Oswaldo Justo, eu reuni o pessoal e falei, tudo que for feito aqui nós vamos poder errar, porque a gente é humano. Mas se for feito de maneira dolosa, com vingança ou por maldade, vocês vão pagar. Só que eu pago junto porque eu nomeei vocês. Então a espiritualidade cobra de você que está lá em cima e de quem faz aqui embaixo. Então vai pagar caro o Lula, vai pagar caro os... Digo espiritualmente. Alguma coisa vai acontecer. Então esses caras não têm espiritualidade. Esses caras não acreditam em Deus. Se acreditasse um pouquinho em Deus, eles não fariam essa maldade que estão fazendo. Seria cômico se não fosse trágico. Exatamente. É um negócio muito sério. E tão trágico quanto isto é a fraude do INSS. Esse escândalo que, segundo cálculos do ministro Haddad, da ordem de 2 bilhões de reais, e o presidente do INSS, o novo presidente, prometeu que até o final deste ano, todos os aposentados que foram tungados por essa quadrilha que tomou conta dessas entidades, por essas verdadeiras quadrilhas, serão ressarcidos até o final do ano. Promessa do novo presidente do INSS.
Agora, eu queria saber dos senhores o seguinte: de onde o governo vai tirar dinheiro, Sandro, para ressarcir os aposentados nessa fortuna que foi furtada dos nossos aposentados? Essa conta é a gente que vai ter que pagar de alguma forma mais uma vez, né? E assim, eu não sou tão otimista em relação a esse pagamento, esse ressarcimento até o final do ano, porque, por exemplo, eu fico imaginando, eu não sou operador do direito como o Arnaldo aqui que conhece, mas, por exemplo, e se tiver casos, por exemplo, que pessoas que realmente pediram esse empréstimo, tomaram esse empréstimo, alguma coisa, e, por exemplo, agora querem dizer que foram vítimas de fraude. Então, você precisa comprovar isso de alguma forma. Isso é verdade. Eu acho assim, conhecendo um pouquinho de direito, eu acho que não vai ser tão fácil. Eu acho que não é todo mundo que vai ter direito a isso. Enfim, eu acho muito complicado, é uma discussão difícil de fazer. Agora, assim, o que importa mesmo são os mecanismos de controle, que eu acho que, de fato, que isso foi uma fraude detectada agora, que vem lesando há muito tempo os aposentados e pensionistas do país, porque de pouquinho em pouquinho muita gente ganhou muito dinheiro com isso, né? Certamente tem pessoas envolvidas, servidores de carreira nesse esquema tão grande, porque, assim, hoje, por exemplo, teve uma colega minha, até acho que citei aqui na minha outra participação, que soube que estava aposentado, foi recebendo uma ligação de uma instituição financeira, ela nem sabia, estava aguardando ainda a cartinha do INSS por conta dessa situação, né? Então a gente... É uma velocidade tão grande de informações que a gente não sabe quem tem acesso, se é instituição financeira, como que ocorrem esse tipo de vazamento, né? E agora tem algumas medidas que estão sendo tomadas justamente para coibir esse tipo de situação, né? Mas eu não sou tão otimista que esse ressarcimento ocorrerá até o final do ano, por uma questão burocrática, além dessa questão financeira. É que essas autoridades, como é o caso do novo presidente do INSS, antes de dizer uma coisa dessa, tem que ter base para dizer. Ele não pode vir na televisão, como aconteceu, e dizendo, olha, todos os aposentados que foram enganados, furtados, enfim, etc. e tal, serão ressarcidos até o final deste ano. Compromisso dele, novo presidente do INSS. Agora, o ministro Haddad está às voltas com o IOF para ver se consegue dinheiro para poder pagar. Ou seja, Arnaldo, como é que vai? Agora, quem não está mal é o careca do INSS. Né? Careca do INSS. Nós somos careca, mas somos careca, não nada a ver com o INSS. Isso que você falou, Sandro, quando eu me aposentei do INSS, eu recebia telefonema quase todo dia, me oferecendo dos bancos, né? Dos bancos. Impressionante. Eu falei, mas é o banco, é o INSS que dá, então alguém vende aquela caixa. Você sabe de onde é que vem esse dinheiro? Eu acho que o Mohamed citou alguma coisa num programa aí, precatórios. Os velhinhos vão receber o que descontaram, a merrequinha, mas o precatório que alguns têm para receber, que é de 100 mil, que foi surrupiado deles, entendeu? Eu tenho um caso de um cliente nosso que cancelaram a aposentadoria dele, mandaram ele para a Polícia Federal, dizendo que ele não tinha direito de pegar um pedaço como especial, aposentadoria especial, um pedaço que ele trouxe para se aposentar um pouco mais cedo. Conseguimos não, a gente mostrou e o Ministério Público arquivou o inquérito da Polícia Federal. O processo demorou 6 ou 7 anos, ficou 3 anos na mesa do magistrado, mandado de segurança, mandado que seria mais célere. Ganhamos, agora nós estamos na fase de execução, está no precatório, e já está, o processo já deve ter uns 10 anos, desde que começou. E está no precatório. Ele tem para receber mais de uns 500 mil reais, porque foi o dinheiro que ele deixou de receber naquele período. Ele vai receber? Quando? Como? Esse dinheiro vai vir no precatório. E é aquilo que você falou. Eu não duvido que o brasileiro gosta muito de falar com política corrupta, né? Olha o mensalão, olha o pentalão, olha o fraudão. Só que se ele tiver não vou dizer que todos, claro, mas se ele tiver uma chance de falar, eu fui surrupiado, e não foi, que ele pode ter, aquilo que o Sandro falou, pode ter concordado, eu vou querer de volta. Sim. Porque já aconteceu de a gente contratar uma empregada em casa. Não, eu não quero ser. Não, eu só trabalho com registro, eu falei, né? Minha mulher falou, só registro. Não, mas eu estou ganhando o seguro-desemprego. Eu falei, não, então você não vai trabalhar comigo. Eu não vou deixar de te registrar. Não é porque você pode entrar com uma ação, porque você está roubando o governo. E se eu critico essa roubalheira, eu não posso concordar com isso. Então, o brasileiro gosta desse tipo de coisa.
gosta desse tipo de coisa. E, para terminar, aquela confederação dos agricultores, Sim, a CONTAG. a CONTAG, que é ligado ao PT, ligado ao Lula. Não é só o irmão dele daquele Sindicato Nacional dos Aposentados, a CONTAG é ligada a ele. E eles, uns anos atrás, quando o Temer era presidente, eles foram lá, fizeram o Grito da Terra, coitada da Terra, né? Grito da Terra, invadiram o ministério, pediram a deposição do Temer. E esses caras não pegaram 14 a 17 anos de cadeia. Tá tudo certo. E esses caras, segundo está na revista Veja, nessa semana, eles estão envolvidos até o pescoço nesse negócio aí. Até o focinho, vamos dizer assim. Pelo menos a matéria. Mas eles saíram da fraude na primeira avaliação da Advocacia Geral da União. Já saíram, né? Saíram, mas agora o Tribunal de Contas está recolocando os pingos nos is. Então, isso vai chamar prevaricação. Isso, em tese, caracterizaria prevaricação da Advocacia Geral. Mas não é o Bessias que é o chefe da verdade? Então, vai esperar o quê? Do Bessias, que é o porta-voz de leva recado da Dilma, né? Leva recadinho. Leva esse recadinho pro Lula, Bessias. Leva esse papel para ele assinar. Então, se ele fez isso, em tese... a nomeação dele como ministro. Em tese, pode caracterizar. Sem dúvida. Muito bem, senhores. Vou pedir a licença de ambos. Vamos para mais um intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 29 de maio, e hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista Sandro Tadeu e o médico, advogado, comentarista Arnaldo Haddad. Senhores, agora eu queria colocar um tema que acho da maior importância, que foi a pesquisa dos indicadores do alfabetismo funcional no Brasil, dando conta que temos, doutor Arnaldo Haddad, 30% de brasileiros analfabetos funcionais, ou seja, não sabem ler, nem escrever direito e nem fazer contas básicas das operações matemáticas. São 29,9% dos brasileiros. Olha, eu lembro do tempo nosso que a gente tinha, quando tinha prova de matemática, esfriava a espinha, a boca do estômago, né? X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. O quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Que é o esqueceu isso. É que a gente era obrigado, a gente ficava tão apavorado, né? De que se estudava e a gente tinha... É verdade. Então, agora eu vejo... Olha, eu vou dizer mais uma coisa, infelizmente. Eu vejo algumas petições, alguns colegas escrevendo de uma maneira impressionante de errada. Advogado. E passou na OAB. Impressionante o erro. Eu vejo, às vezes... pessoas de outros níveis intelectuais com formação superior, escrevendo muito errado. O A do HA, de existir, e o AA com crase, os erros são muito grandes. Agora, os analfabetos funcionais que você está falando, que eu já tinha lido isso aí na imprensa, eles são resultado dessa política Paulo Freire, essa política vagabunda que fizeram nas escolas. Você sabia que para você reprovar um aluno na tua escola, você às vezes recebe até a visita da diretora, escola particular, da diretora regional de educação, você tem que explicar por que você está reprovando, por que ficou de segunda época, por que foi para conselho. Eu estou te falando uma coisa que eu vejo acontecer, então você não consegue reprovar. Entendeu? O argumento para isso, sabe qual é? Da evasão escolar. O risco da evasão. É preferível que manter um aluno na escola do que sair da escola e ir para a rua. Enfim. Olha, é uma situação... a evasão escolar é fácil. Meu pai tinha uma fazenda e ele na fazenda ele tinha uma professora que morava lá, dava aula. E tinha uma farmácia, tinha um médico que ia uma vez por semana e tinha um convênio com esse médico que nas emergências levava na cidade. Mas ele ia examinar todo mundo. E dava remédio, tinha uma farmácia que pegava o remédio. Era do lado. Só que meu pai falou, só vai ter direito a pegar o remédio quem colocar o filho na escola. Se não, lógico, quem não tivesse filho tinha direito também. Quem não tiver com o filho na escola, mas todos queriam, porque esse pessoal da roça é um pessoal
bom, eles querem ver o filho crescer. Claro. Então, na fazenda do meu pai, que ele fez tudo, ainda dava participação no lucro da empresa para os funcionários. Então, eles colocavam o filho na escola. E a escola tinha prova, tinha tudo. Então, hoje você fala, tá bom, você não tem o negócio da vacina, que obriga, que na escola tem que estar vacinado. Então, você tem maneiras de você obrigar a pessoa a ficar na escola. Agora, o problema é essa educação Paulo Freire e outras que de uns anos para cá se adotou, que faz esse tipo de coisa. Tem que aprovar o aluno. O Darcy Ribeiro dizia assim, né, Sandro? Ele dizia, grande antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, ele dizia assim, feliz da nação cujo povo sabe ler, escrever e fazer conta, no sentido das 4 operações matemáticas. Mas fazer direito, ou seja, nem isso nós estamos conseguindo. Não, agora quando o Arnaldo falou aqui da infância, eu voltei aqui no tempo dos tempos quando eu estava começando a ler e escrever no antigo colégio anglo-americano, que ficava ali na Avenida Ana Costa. A gente, uma vez por mês, ou a cada... Exatamente, eu acho que era todo mês ou a cada 2 meses, a gente tinha que fazer uma leitura para a Dona Glaíra. A Dona Glaíra era diretora. Então, para a gente, imagina só, uma criança com 5, 6 anos de idade, a gente tinha que subir uma escada até a sala dela, uma escada de madeira, bonita, então até coisas... E aí você ficava nervoso, né, para ver, mas você treinava ali para ter um bom desempenho. Então, são coisas assim que ficam na nossa memória, né? Não sei se existe hoje nas escolas e tal, né? Mas são lembranças que ficam, né? Da leitura, desse hábito, porque ditado. Eu cheguei a... Você pegou ditado? Eu cheguei a fazer ditado. Eu tive um professor de português já no colegial, que toda sexta-feira ele passava ditado. E ele não entendia o porquê. Ele falou, não, a gente marmanjo, 15, 16 anos. Eu falei, não, porque vocês precisam escrever bem. Eu não sei se vocês vão ser médicos, advogados, engenheiros, vocês precisam ter uma cultura geral. E são palavras que, você não usa, não escreve, e hoje a gente sente os efeitos, quanto que aquilo foi positivo, pelo menos no meu caso. Claro. Né? E cultura nunca é demais, né? O conhecimento nunca é demais. Né? E essa questão do analfabetismo funcional a gente percebe hoje no dia a dia da minha profissão, que eu me recordo quando era criança, minha mãe falava que queria que eu fosse engenheiro ou tradutor e intérprete da ONU. Só que hoje, como jornalista, parece que é uma dificuldade tremenda, que às vezes a gente escreve algumas coisas, as pessoas não entendem, né? Ou ironias, enfim, né? Então, e é complicado. Aí você vai na rede social, gente acabando com você, falando mal, enfim, porque não entendem, não conseguem captar a ideia que a gente coloca ali no papel, no site. Exatamente. Isso é muito triste. E essa questão também da pressão econômica, que o Arnaldo comentou, realmente é uma realidade nas escolas. A primeira vez que eu ouvi falar em depressão na minha vida foi numa conversa minha mãe era professora, conversando com uma amiga, que ela estava afastada por depressão, porque ela estava sendo coagida a aprovar os alunos da disciplina que ela dava aula de inglês, e ela não se conformava com aquilo. E ela era de uma grande rede de ensino aqui da cidade, e me marcou tanto essa situação, a depressão, que eu nunca mais esqueci, né? Porque com aquela coisa na cabeça, né? Eu falei, o que é depressão, né? Porque a depressão que eu tinha era de geografia, que eu estudava ali e tal, mas não entendi de tão marcante que foi, e realmente é uma pressão muito forte hoje, não somente nas escolas, mas também nas universidades. A gente vê uma pressão também muito grande para não reprovar o aluno, para que ele não fuja da instituição. É complicadíssimo. A questão da educação no Brasil realmente é muito séria. Essa situação do analfabetismo funcional é uma vergonha para o Brasil. Nos dias de hoje, nós temos 30%, quer dizer, de cada 3 pessoas, uma não sabe escrever nem ler direito. Até lê, mas não entende, não compreende o que leu. Ô Chico, onde é que você fez o colegial? Colégio Canadá. Silvio Andraus. Silvio Andraus. Professor de matemática. O Colégio Canadá, deixa eu te falar, tinha vestibular para entrar. Não era qualquer um que estudava lá, não, viu? Pra você estudar no Canadá, você tem que fazer uma prova de proficiência, ver se você tinha condição. Era a melhor escola. E os infelizes eram bons do esporte, cara. A gente jogava, não ganhava. Era sempre, nas Olimpíadas, era Canadá, Escolástica Rosa, Pública, e Tarquínio, que é onde eu estudava, né? Então o Canadá ganhava todo. No esporte,
e no ensino. Mas o ensino público naquela época, não só o Canadá, Luiz Amacuco, Escolástica Rosa, Primo Ferreira, o Barão em São Vicente, eram grandes escolas. Capelari, lembra Nós lembra do tínhamos, Capelari? lembro. Nós tínhamos um grande ensino público. É bem verdade que não era para todos, porque havia exatamente esse processo de seleção, uma espécie de um vestibular na passagem do primário, do curso primário para o curso ginasial, que seria o ensino infantil para o ensino fundamental Famosa admissão. hoje, o famoso exame de admissão que havia naquela época. Né? Mas, de qualquer maneira, todos aqueles que se formaram nessas instituições da rede pública realmente conseguiram ler e escrever direito e compreender os textos. E é uma realidade, é um choque de realidade, só rapidinho, Arnaldo. Minha esposa estudou no Canadá já nos anos 2000 e eu participei de algumas discussões sobre educação, enfim, no Fórum da Cidadania, e ela falou, olha, tinha um colega de sala que tinha a chave da escola, entrava como bem, entendia, enfim, e o pessoal ficava horrorizado com aquelas informações. Eu falei, olha, mas essa é uma realidade hoje, dos anos 2000, não sei como é que está agora, mas enfim, para ver como mudou essa questão da educação. Era uma época que o diretor, você deve lembrar, o diretor da escola do Colégio Canadá era o professor, saudoso professor Edésio Del Santoro. Maravilhoso, não? Um grande diretor, saudoso Edésio Del Santoro. Depois veio a ser secretário de Educação de Santos. Você sabe que eu estudei primeiro e segundo ano primário no Carmo. Eu fui para o Cesário Bastos, depois eu estudei um ano no Cesário Bastos, depois eu fui para o Tarquim. No Cesário Bastos, eu cheguei lá, eu tinha uma dificuldade, até hoje com matemática, eu tive uma dificuldade de aprender para dividir por dois números, vamos supor, 1520 dividido por 23, eu tinha dificuldade. Então, lá para maio do terceiro ano, lá no Cesário Bastos, eu tive que fazer uma prova, o professor me ensinou, me deu umas aulinhas particulares lá, me fez uma prova, se eu não passasse, eu voltava no segundo ano. Faz isso agora. Eu falo, toma um processo. De jeito nenhum. Aqui, graças a Deus, eu aprendi e segui. Era muito diferente o ensino, infelizmente. Muito bem, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta quinta-feira, 29 de maio, recebendo hoje com muito prazer o colega jornalista Sandro Tadeu e o médico e advogado, comentarista Arnaldo Haddad. Eu queria agora, senhores, tratar de um tema que também acho que preocupa muito a todos os santistas e eu acho que de modo geral a população, que é a questão do trânsito em Santos. O trânsito em Santos está cada vez mais difícil. Quem dirige, quem circula de ônibus, ou mesmo de motocicleta, de bicicleta, até para os pedestres. Está muito difícil e muito perigoso, inclusive. Congestionamentos, dificuldade para estacionar, a irresponsabilidade de muitos motoristas, especialmente de motoqueiros que trafegam zigue-zagueando, avançam nas calçadas, avançam nas ciclovias, enfim. É um salve-se quem puder o trânsito de Santos hoje. Pergunto aos senhores, como comentaristas, analistas que são e que vivem esse dia a dia. Não está na hora, meu caro Arnaldo, começando por você, de se implantar o sistema de rodízio em Santos ou ainda não é o caso? Olha, o Chico, para você ter o sistema de rodízio, você tinha que ter um transporte público melhor, né? Não tem mais o seletivo? Acabou o seletivo? Acabou. Bom, por que acabou com o seletivo? O seletivo era tão bom, né? As pessoas pagavam mais, lógico. Mas, então, por exemplo, eu vou para o escritório, um dia quente, eu vou de terno, de gravata. Eu pego o seletivo, vou no ar-condicionado. Mas esses ônibus também tem. Mas eu vou ficar no ponto um tempão até passar esse ônibus. O seletivo passava, né, com mais frequência. Então, eu acho que, eu entendo que não, que o rodízio não vai funcionar. Por quê? Porque nós não temos um sistema ainda de transporte coletivo como precisaria para ter esse vídeo. Lá em São Paulo, você tem metrô, você tem ônibus, você tem uma série de outras. Você consegue com o VLT, será que não melhora? Mas o VLT não chega, por exemplo, até a Ponta da Praia, que está muito populosa, né? Ele não chega lá. Se tivesse, sim. A grande maldição de Santos foi tirar os bondes. Sim, bom. Lembra? Tiraram os bondes. O bonde era tão bom. Lembra, meu Deus. Eu ia para a escola. Andei muito de bonde. Porque o bonde passava. Cada 5 minutos, 10 minutos, passava um bonde, você pegava. Maravilha. Você perdia o 42 das 8 horas, pegava o 42 das 8h10. Maravilha. Então,
Então, mas eu acho que a gente não tem, né? Com o VLT, você teria que alargar muito A rede. a rede do veículo leve sobre trilho. Agora, Porque eu Sandro, não sei onde que viram que aquilo é leve, né? você acha que já é o tempo do rodízio ou ainda não? Olha, eu acho que é um debate necessário, Chico, porque eu me recordo isso ainda no governo Papa, ganhou força essa discussão aqui na cidade. Eu lembro que o prefeito se colocava contrário. Na época, o secretário de Meio Ambiente era o Fabião, o Fábio Alexandre Nunes, né? Então, eu acho que é um debate necessário, porque já se passaram aí mais de 10 anos dessa situação. O número de veículos aqui na cidade aumentou muito. Houve uma mudança significativa com a entrada desses transportes de aplicativos, ou seja, a gente tem cada vez um volume maior de carros, inclusive que não são aqui da nossa região, porque a gente percebe, às vezes o motorista é de São Paulo, é do ABC, veio trazer alguém aqui, roda pela cidade. E eu acho que é necessário, eu acho que a gente não pode ter esses tabus aqui na cidade. Mas assim, muitas coisas estão mudando com a questão do VLT, que a gente não sabe quando que vai ser inaugurado, né? Porque chega agora no segundo semestre, né? Tá uma novela mexicana, a entrega do VLT. Quando que vai começar a funcionar? Porque a partir do momento que entrar essa nova linha do VLT, haverá também algumas mudanças no transporte coletivo aqui de Santos, porque é algo também que já é comentado há muito tempo. Eu me recordo ainda durante a campanha de 2004 para a prefeitura, se falava da criação de linhas troncais, que era justamente para você otimizar melhor o trânsito. Para dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Porque hoje você tem várias linhas de ônibus ali pela Avenida da Praia. Então, às vezes, era muito mais racional você ter uma linha de ônibus que fizesse o ida e volta, ou seja, que aí você conseguiria subir no ônibus de uma forma melhor, fazia aquela baldeação, enfim. Mas assim, a gente pode avançar muito por conta da tecnologia, e também é um trânsito realmente algo muito complicado. E tem essa questão da irresponsabilidade, que você tocou bem. Isso é algo que me incomoda bastante. Eu ando bastante de carro para levar meu filho na escola, para lá e para cá, e a gente vê os abusos, em especial dos motociclistas. Nossa. E assim, o meu filho de 8 anos está ali no carro, ele fala: olha, papai, o cara passou no vermelho, mas só que assim, quase todo semáforo é isso, seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Isso até o dia que aconteceu uma tragédia, porque tem irresponsáveis, motoqueiros irresponsáveis, que andam na calçada em alta velocidade, andam em ciclovia, na calçada do canal, em todo lugar. É só chegar numa rua, onde o trânsito está parado, eles não conseguem andar, eles sobem na calçada impunemente e vão embora. Em alta velocidade, Arnaldo. O dia que acontecer de uma criança, Deus nos livre disso, está saindo de um prédio, está saindo de uma escola, de um comércio, e ser atropelado por um irresponsável desses, em plena calçada, aí eu quero ver, todos vão querer tomar providências, audiência pública na Câmara, o CET se manifestando, todo mundo lamentando. Vamos esperar chegar a esse ponto? Não é possível que essa coisa continue assim. Mas isso aí cabe aos operadores da CET. Olha, a CET, eu gosto muito do Fifi, acho ele um sujeito muito bom, e bem organizado. Só que eu chego a pensar que ele está sendo boicotado desde o ano passado. Porque esses fiscais da CET, a maioria, são incompetentes. E alguns cegos, né? Então, se você atravessa, você vem pela Ana Costa, você atravessa a linha, a gente chama de linha da máquina, agora, antes de você chegar naquela igreja da Universal, você entra à direita para entrar eu vou para o escritório, entro lá. E lá tem um pedaço que é preenchido, não é picotado. Sim. Então, me multaram porque eu entrei lá direito, sempre dou certo. Eu falei, meu Deus, mas às vezes eu tenho que sair para voltar, porque lá naquela igreja tem um plano de saúde, os caras param na calçada. Tinha até um E com X, agora só um E. E eu tenho que sair para voltar. E multaram. Mas não multa esses motoqueiros. Não multa esses motoqueiros. E outra, bicicleta. Uma vez eu falei, Fifi, como é que faz? Ele falou, bom, tem que então colocar placa. Não dá para colocar placa, mas tem que colocar, emplacar da Baixada toda, que se vê um cara de Praia Grande, São Vicente de região metropolitana, como era no passado. No passado as bicicletas eram emplacadas. Hoje exatamente. Não vai. Era emplacado. Olha, é um salve-se quem puder, é uma terra de ninguém no que se refere ao trânsito.
no que se refere Na à praça lá responsabilidade do teu avô, é teu avô, Sim. Luiz Lascar, do Aquário. lá agora está menos, mas os caras andam de bicicleta naquela praça onde está cheio de criança e De criança, idosos, exatamente. entendeu? E a guarda quero nem municipal muitas vezes está lá com o carro na calçada, tá assim, um dia aparecendo, não está Braço vendo? cruzado. Skate, bicicleta, os caras na época do Justo, neguinho subia de bicicleta lá, o guarda municipal já parava a bicicleta, já tirava, prendia a bicicleta do cara. Tomava minha bicicleta. Lembra? Lembro. Muito bem, senhores, temos ainda 2 minutinhos. Eu queria só tocar aqui rapidamente um tema da verticalização da cidade, que é um tema que o Arnaldo se debruça muito sobre isso, é um estudioso dessa questão. E, Arnaldo, 66% dos santistas, né? É a cidade mais verticalizada do país, 66% dos santistas moram em apartamentos. Temos a cidade mais verticalizada do país. Então, aquele meu movimento de exigir que essa fúria mercantilista da construção dê uma paradinha, não acabei, não. Teve um jornalista amigo nosso, que vocês conhecem bem, me ligou e falou: olha, tem um cara da Unisantos que também está se preocupando com isso. Eu procurei vários vereadores, mas sabe, aquele negócio, cara, vamos ver, olha para cima, olha para lá. Até que eu conversei com um amigo meu, que é presidente do sindicato dos auditores fiscais, ele também concordou comigo, falou com o vereador do partido dele, ele deu a entender que ele queria, mas nós vamos falar com os vereadores da comissão que está tratando da mudança do código de postura, né? Mas não vamos esperar sair essa mudança, não, vamos falar agora. Pedir uma audiência pública agora. Eu já falei até com o promotor do meu amigo, o Dr. Cabral, ele foi muito receptivo nessa ideia. Então, agora tem o seguinte, eu falei que ia ser uma bolha, eu te falei, em frente ao meu prédio, na minha casa, tem uma construção, que você entra e sai, não tem ninguém. Aí eu fui almoçar no restaurante domingo, deram um papel pra gente, um folder. Olha, essa construção, eu falei, conheço, em frente ao meu prédio. Se o senhor mostrar isso lá, o senhor ganha R$100 para gastar aqui nesse restaurante. Então, é uma bolha que está estourando. Eles estão com os prédios de 40 andares, um juntinho. E o problema maior, Sandra, você sabe, é não ter uma distância maior, Recuo, né? Não ter uma ventilação. Então, eu continuo nisso aí. Na luta. Teve um cara que falou assim, nossa, essa briga é muito difícil. Eu prefiro brigar e perder do que não brigar. Sandro? Não, e isso afeta totalmente a qualidade de vida dos santistas, porque há estudos que apontam que, por exemplo, há uma diferença de 6 graus, por exemplo, de quem vive na orla da praia para os bairros para dentro. E essa é uma diferença considerável. Claro, numa cidade como Santos, que é muito quente, inclusive, Arnaldo, o vereador Marcos Caseiro pretende fazer uma audiência pública, acho que estava até agendada para o mês passado, uma audiência pública para discutir essa questão, trazendo especialistas, mas um deles teve algum contratempo, acabou não ocorrendo, mas vai ser realizada numa outra data oportuna. Uma boa notícia. Sandro, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Chico, pelo convite mais uma vez. Doutor Arnaldo, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Chico, obrigado, Sandro, obrigado à técnica, obrigado à direção da televisão e obrigado aos nossos telespectadores que nos aguentaram até agora. Especialmente ao nosso telespectador pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.